Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro e começa agora a primeira edição do Gazeta Notícias. No programa de hoje você fica sabendo mais informações sobre o aumento no preço da passagem de ônibus urbano e confira ainda os horários do comércio no período de Natal. Saiba também as últimas notícias de segurança pública. Fique bem informado, fique com a gente. Olá! Começamos essa edição com uma notícia que vai ser sentida no bolso dos santacruzenses. A passagem de ônibus urbano ficará mais cara. O contrato assinado entre a Prefeitura e o consórcio vencedor da licitação do transporte coletivo definiu que o valor que passará a ser cobrado será de R$ 3,50. Atualmente, o passageiro paga R$ 3,00 para andar no transporte. Ainda assim, o aumento é menor do que o que estava previsto anteriormente, que seria de R$ 3,65. A tarifa de R$ 3,50 deve entrar em vigor até o início de fevereiro. Além do aumento, o contrato também prevê algumas melhorias, como o aumento no número de ônibus em circulação, sendo que todos deverão ter ar-condicionado. Além disso, os coletivos também terão que ser equipados com GPS, o que vai permitir a implantação de um aplicativo de celular por meio do qual os usuários poderão acompanhar o itinerário. Assim, será possível saber, por exemplo, quanto tempo falta para um determinado ônibus chegar a uma parada. E agora é hora de saber quais os destaques da segurança pública com Marília Nascimento. Bom dia, Marília! Bom dia, Ana. Nos destaques da segurança pública de hoje, um posto de combustíveis foi assaltado na noite desta terça-feira. O estabelecimento fica na rua Ramiro Barcelos, no centro de Santa Cruz. Um homem armado chegou ao local por volta das 9 horas da noite, anunciou o assalto e rendeu o frentista. Na loja de conveniência, outro funcionário também foi rendido. Na ação, foi levada uma quantia em dinheiro e as vítimas não souberam informar como o criminoso fugiu do local. E no bairro Aliança, um caminhão foi furtado do depósito de uma distribuidora de alimentos. O furto ocorreu por volta das 7 horas da noite na rua Parque Real. O caminhão-baú estava carregado com mercadorias quando foi levado. O veículo não tem sistema de segurança e no local não há câmeras de monitoramento. Para encerrar, uma motocicleta furtada foi recuperada após o pagamento de resgate em Santa Cruz do Sul. O caso ocorreu na segunda, mas só foi registrado ontem na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. A proprietária de uma Honda Bis pagou R$ 800 para ter seu veículo de volta. Muito obrigada, Marília, pelas informações. E faltam apenas 11 dias para a chegada do Natal. E a partir desta quinta-feira, o comércio de Santa Cruz terá horário estendido para que os santacruzenses possam fazer as suas compras com calma. Durante a assembleia na última sexta-feira, o Sindicato dos Comerciários e o Sindilojas chegaram a um acordo sobre como funcionarão as lojas neste período. Os lojistas devem abrir até às 20 horas amanhã e sexta-feira. No sábado, as lojas funcionam até às 17 horas e de segunda a sexta-feira da próxima semana, o comércio ficará aberto até às 22 horas. A diferença em relação aos demais anos é que os comerciantes optaram em fechar as portas no domingo. Já em Veracruz, de segunda a quinta-feira da próxima semana, os consumidores poderão fazer as suas compras até às 21 horas. Somente na sexta-feira é que o comércio ficará aberto até às 22 horas. No sábado, o horário de fechamento é às 17 horas e no domingo, assim como em Santa Cruz, as lojas não abrirão. E esta quarta-feira também tem programação especial de Natal aqui em Santa Cruz. A Orquestra de Brinquedos se apresenta a partir das 20 horas e 30 minutos no Monumento ao Imigrante. A orquestra apresenta um espetáculo com músicas inteiramente tocadas por instrumentos de brinquedos que tem tudo a ver com o Natal. Vestidos como soldadinhos de chumbo, os 5 talentosos músicos apresentam composições conhecidas do público de todas as idades em divertidos e criativos arranjos. Vale a pena dar uma conferida. Nós vamos agora, então, para um rápido intervalo. Na sequência, confira a seleção aqui da Gazeta dos destaques do Brasileirão. Não saia daí. Ensinar, educar, fazer você crescer. Como é bom ter esta missão. Colégio Mauá, Colégio Mauá. 140 anos de tradição. Mauá,
Mauá. Unisque, mais pesquisa, mais extensão, mais conhecimento. Viva Mais! O Gazeta Notícias está de volta. Vamos dar uma olhada agora em como está o tempo neste momento aqui em Santa Cruz. A quarta-feira começou ensolarada por aqui e a previsão é que o tempo permaneça firme. Logo cedo, as temperaturas estavam amenas. Às 7 horas, os termômetros marcavam 16 graus, mas já esquentou um pouco. Agora fazem 24 graus e a previsão é que a máxima chegue a 26 graus ao longo do dia. E os próximos dias serão de trégua nas temperaturas altas, pois uma massa forte polar vai começar a atuar sobre o Rio Grande do Sul. Os ventos aumentarão de velocidade e soprarão a partir do quadrante sul, levando friozinho ao interior do estado, inclusive aqui para o Vale do Rio Pardo. O resfriamento dos termômetros, no entanto, não vai ser exagerado. Na maioria das cidades haverá apenas um refresco em relação ao calorão dos últimos dias. De acordo com informações do Climatempo, os gaúchos irão sentir um friozinho à noite e durante o amanhecer nos próximos dias. Já as tardes continuarão quentes. E agora nós vamos falar de esportes. A CBF premiou na noite desta terça-feira os destaques do Brasileirão. Da dupla Grenal, apenas o zagueiro Jeromel, do Grêmio, ficou entre os destaques. E um dos momentos mais emocionantes da cerimônia foi quando a mãe do goleiro Danilo, da Chapecoense, morto no desastre aéreo na Colômbia, foi buscar o prêmio de craque da galera. E o editor de esportes aqui da Gazeta do Sul, José Carlos Ferreira, também selecionou os jogadores que ele considera os melhores do Brasileirão. Olá, bom dia a todos. Acabou o Brasileirão e então agora chegou a hora de cada um de nós fazer a sua seleção do campeonato. Eu tenho a minha aqui, fiz uma colinha. Não necessariamente o time do Palmeiras, que foi o campeão, para mim, teve os melhores jogadores. Claro que eu fui de acordo com características que mais me agradam, né? E então a minha seleção do Campeonato Brasileiro ficou assim. Alex Muralha, o goleiro do Flamengo. Lateral direito, Marcos Rocha, do Atlético Mineiro. No miolo de zaga, os zagueiros do Grêmio, Pedro Jeromel e Walter Kahneman. E na lateral esquerda, Jorge, o jogador do Flamengo, jovem promessa aí do futebol brasileiro. Meio campo com Rafael Carioca, do Atlético Mineiro, ele que já foi do Grêmio. Moisés, do Palmeiras, campeão. Marquinhos, do Corinthians, ex-Inter, Marquinhos Gabriel. E Lucas Lima, outro ex-Inter, do Santos. E na frente, no ataque, Gabriel Jesus, do Palmeiras, artilheiro. E outro artilheiro também experiente, Robinho, do Atlético Mineiro. Técnico do campeonato, é claro, Cuca. Ele que conseguiu dar a melhor regularidade ao time campeão deste Brasileirão, o Palmeiras. Então, para mim, fechando esta minha seleção com o técnico Cuca. Poderíamos citar também outros jogadores, inclusive de clubes que foram rebaixados, como o Rodrigo Dourado, do Internacional, o volante, ou então o atacante Marinho, do Vitória. Mas eu acho que ficou assim, essa minha seleção ficou de bom tamanho. Muitos desses jogadores, inclusive, já frequentando a seleção brasileira e outros que merecem ser lembrados pelo técnico Tite mais seguidamente. Então, era isso. Tá aí a minha seleção, a seleção do Zé Ferreira. Um time vencedor esse aí, hein? Ok? Até a próxima. Valeu. Obrigada, Zé. Nós também pedimos para o repórter esportivo Roberto Pata fazer a sua seleção do Brasileirão. Confira. Bom dia, Ana e internautas. A minha seleção do Campeonato Brasileiro começa com o goleiro Danilo Fernandes, do Internacional. Apesar do rebaixamento do Colorado, Danilo Fernandes fez um bom campeonato, evitou vários gols dos adversários e, na minha opinião, portanto, é o goleiro dessa seleção. Na lateral direita, o Vitor Ferraz, do Santos, também manteve uma regularidade na competição. A dupla de zaga formada por Pedro Jeromel, do Grêmio, e o Hever, do Flamengo. E na lateral esquerda, outro jogador do Flamengo, assim como o Zé mencionou, o Jorge, um jogador promissor nessa função. Meio de campo com Moisés, do Palmeiras, William Arão, do Flamengo, e os meias, Diego Souza, do Sport, apesar da campanha ruim também do Sport, que se salvou na última rodada. O Diego Souza foi um dos artilheiros da competição com 14 gols,
portanto faz parte da minha seleção. E também, fechando o meio-campo, Camilo, do Botafogo, outro jogador que inclusive teve passagem pela Chapecoense, ajudou e muito o Botafogo a ir para a Libertadores da América de 2017. A dupla de ataque formada por Marinho, do Vitória, que também é outro jogador que colaborou muito para o time baiano escapar do rebaixamento, e o centroavante Gabriel Jesus, esse jogador que talvez seja unanimidade nas seleções do Campeonato Brasileiro, vai defender o Manchester City a partir de 2017. Na Casa Mata, o melhor técnico, sem dúvida nenhuma, Cuca, do Palmeiras. Portanto, essa é a minha seleção do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro que encerrou no último domingo. Então, eu procurei mesclar bastante os jogadores dessas equipes que se destacaram durante a competição. Um abraço e até a próxima. Obrigada, Pata. E uma última informação sobre futebol. O time colombiano Atlético Nacional, equipe que ganhou apreço dos brasileiros após prestar homenagens à Chapecoense, não conseguiu se classificar para a final do Mundial de Clubes. O time japonês Kashima Antlers venceu o time colombiano por 3-0. Essa será a primeira vez que um time asiático disputará a decisão desta competição. E o Gazeta Notícias de hoje vai ficando por aqui. Siga bem informado acompanhando as últimas notícias no Portal Gás, nas rádios Gazeta e na Gazeta do Sul. O Gazeta Notícias volta às 7 horas da noite com Luana Rodrigues. Nós vamos finalizar o programa de hoje com imagens da Orquestra de Brinquedo que se apresenta aqui em Santa Cruz. Até a próxima!